Na madrugada de 30 de junho de 2025, um dos crimes mais burros da história do sistema financeiro brasileiro foi cometido ou tentado. Hackers entraram no sistema do Banco Central, no sistema Pix, e conseguiram desviar mais de R$ 1 bilhão e daí eles tentaram comprar Bitcoin com isso e foram pegos. As transações foram marcadas, os valores foram bloqueados e em boa parte já estão devolvidos. Não temos ainda prisões, não sabemos exatamente quem fez, mas o dinheiro foi pego, né, nessas transações cripto, ele foi detectado e pelo jeito não deu certo fazer a operação. Não estou dizendo aqui que 100% do valor foi pego, a gente não sabe as porcentagens exatamente, mas pelo jeito boa parte não foi. Boa parte não foi, não escapou, né? Boa parte foi pega e vai ser devolvida. E isso é uma grande oportunidade para a gente aprender sobre cripto, para a gente aprender sobre Bitcoin, para a gente aprender especialmente sobre essa história de porque dinheiro, o Bitcoin é o dinheiro do crime, cripto é o dinheiro do crime, é para quem quer fazer tráfico humano, lavagem de dinheiro, droga. Não. Eu tenho um vídeo de 2023, ou talvez começo de 2024, que eu abordo isso, em que eu explico com os dados e mostro várias coisas de como a porcentagem de dinheiro do sistema como um todo sendo usado em crime é muito mais alta no sistema comum de bancos, de dinheiro de países que você usa por aí, do que no sistema cripto. O sistema cripto é mais seguro contra crimes do que o sistema convencional. E eu vou acabar esse vídeo e colocar ali na descrição, aqui nos comentários para vocês verem, mas o resumo é que você consegue rastrear as operações, não perfeitamente, existem formas de você conseguir ocultar isso, mas também existem formas de periciar isso. E o seu grande ponto de fraqueza é quando você toca o mundo real. Quer dizer, você tem um mundo cripto, mas em algum ponto você vai precisar trocar isso ou por bens, produtos e serviços, ou seja, usar os seus bitcoins, ou você vai precisar trocar isso por dólares, euros ou o que for por aí para fugir com esse dinheiro. E quando você toca no mundo real, você vai ter problemas. E por que é consideravelmente fácil rastrear essas transações e porque esses pontos de toque com o mundo real são muito visados, eles têm muitas seguranças para evitar esse tipo de coisa. Que é justamente o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Na madrugada de 30 de junho, vários operadores começaram a ver contas novas sendo criadas e depósitos muito grandes, mas muito grandes sendo feitos. E eles falaram, escuta, você quer me dizer que dezenas, centenas de milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas possivelmente, começaram a criar contas de madrugada para depositar esse tanto de valor aqui e não tem nada de errado nisso? Se você entende, se você já operou no mercado cripto um pouquinho, você sabe que existe uma coisa chamada KYC. KYC, Know Your Customer. O termo em inglês para conheça o seu cliente. Que é, se você é um comprador ou vendedor de Bitcoin, se você é uma exchange de alguma forma, uma bolsa, se você é um operador OTC, over the counter, que é alguém que só compra e vende, mas não tem um livro aberto, né, como uma exchange, se você de alguma forma opera nisso, você sabe que sim, existem pessoas que vão cometer crimes e que vão tentar usar você como uma forma de entrar no sistema cripto. E como isso tudo é rastreado, seja os PIX ou os Bitcoins, você pode ser responsabilizado e confiscado disso. Então você que é um ponto de entrada tem um grandíssimo incentivo para conferir que porcaria é essa que alguém está fazendo. E o que acontece? E o que acontece também é que, por mais que existam empresas concorrentes dentro do sistema, isso também é uma boa lição sobre capitalismo. Por mais que existam várias empresas concorrentes dentro do sistema, elas também sabem que compartilhamento de informações é uma boa ideia. Então elas conversam entre si. Então, o que aconteceu? Quando esses depósitos começaram a cair, um ligou pro outro e falou: oh, começou um monte de gente a criar conta e depositar milhões de reais querendo comprar? Sim. Aqui também, de madrugada, é esquisito, né? Que história é essa? Quem que são os CPFs? O que está acontecendo? Que contas são essas? E imediatamente eles detectaram o problema e travaram tudo. Quais são os valores necessários para você apitar um alarme em algum lugar? 10 mil reais? Talvez menos. E assim, esse é um pessoal que já viu todo tipo de história, toda esquisitice. Todo mundo tentando contar algum rolê de falar assim, é que veja bem, eu preciso, né? Porque né, eles já viram tudo. Eles já viram tudo. Você não vai enrolar os caras. E eles travaram os depósitos. Eles notificaram, inclusive, a origem, porque dá pra ver a origem dos Pix, de onde que tá vindo. Falaram, roubaram o carro teu, ele apareceu aqui no meu estacionamento, você quer? E o dinheiro está no processo de ser devolvido e tudo isso está sendo investigado. E é fascinante a burrice disso aqui.
É fascinante, porque assim, eu não espero que o brasileiro médio saiba tudo que eu tô explicando aqui. Eu não espero que as pessoas normais. Mas se você tem a capacidade técnica de hackear o Banco Central, eu espero que você saiba que operar em cripto exige que você seja identificado, exige que você apresente seu imposto de renda para mostrar de onde veio esse dinheiro que você está depositando, exige que você apresente documentos, né, sua identidade, passaporte, etc. Exige que você explique o que você está fazendo com isso, porque, escuta, nenhum operador minimamente relevante de cripto vai ver alguém chegando com $1 milhão ou reais querendo comprar Bitcoin 1 hora da madrugada e falar assim: certamente não tem nada de errado aqui, né? Ele deve estar só fazendo aquela movimentaçãozinha padrão. Não tem nada pra suspeitar aqui. Não, isso não existe. Ah, mas Rafael, e se a gente dividisse em depósitos pequenos? Cara, foi $1 bilhão. Você vai fazer 1 bilhão de depósitos de R$1? 100 milhões de depósitos de 10 pila? Tipo, se você quebrar em depósitos de R$10 mil, ainda é uma quantidade descomunal de operações que você tem que fazer. E mesmo que você tenha um bot para fazer isso automaticamente e tudo mais, você acha que uma exchange vai ver 100 mil contas sendo criadas em um dia, do nada, depositando valores similares para comprar e tudo, mandando no fim das contas na chain para a mesma carteira, e vão pensar: deve ser só os piá aí se preparando pro churras do fim de semana, né? Não é nada aí não. E é tão burro, é tão estúpido que isso me deixou suspeito de... E assim, eu não tenho nenhuma evidência do argumento que eu vou fazer agora. Exceto pelo fato de isso aqui foi burro demais. Mas o reflexo que eu tive foi: nenhum hacker é imbecil desse tanto. Será que isso aqui é uma operação para sujar o nome do Bitcoin? Porque, obviamente querem regular o Bitcoin. Obviamente está no interesse de estados, de políticos e tudo mais bloquear a existência disso. O criptomoedas do Bitcoin existe como uma afronta direta ao sistema financeiro convencional e como governos usam dinheiro para nos controlar. A gente tem uma convivência pacífica agora, mas é aquela parada Harry Potter, tipo, um não consegue viver enquanto o outro existir, sabe? É isso. Então, se eu quero sujar o nome de Bitcoin, se eu quero sujar o nome disso, se eu quero, de alguma forma, criar uma narrativa para fazer uma pesada regulação em cripto, ou proibir esse negócio, ou manchar o negócio, ou de alguma forma difamar e prejudicar isso, eu poderia fazer um negócio desse e falar: pois é, me hackearam, passar o dinheiro aqui e tal, comprar pros caras e falar: tá vendo? Bitcoin é dinheiro do crime, tá vendo? Por isso que tem que proibir isso aí. Eu consigo até imaginar o Guilherme Boulos explicando: tá vendo aqui? A gente tem o Discord e os incel e o terrorismo. Aqui a gente tem o nazismo e aqui o Bitcoin. E é por isso que a gente tem que proibir isso tudo e regular as redes sociais. Eu consigo ver isso. Eu tenho algum fiapo de evidência para essa teoria? Não. Mas é porque a defesa dos hackers seria: não, é que a gente é realmente burro desse tanto. A gente tem capacidade de hackear o Banco Central e fazer todo esse tipo de coisa, mas a gente não parou para pensar como é que seria a fuga do dinheiro, embora basicamente qualquer programador saiba o mínimo de como funciona o Bitcoin, porque vocês estão nas mesmas esferas. Tipo, sabe, Vossa Excelência, eu juro que eu não tava tentando matar essas 19 pessoas. Eu só tava tentando fazer um feijão. E eu sou burro desse tanto e eu consigo de fato enfileirar uma quantidade muito fantástica de pessoas pra atestar a minha completa desinteligência. Então assim, não é que eu tava tentando matar 19 pessoas, eu só tava tentando fazer um feijão. Essa seria a defesa dos hackers, é tipo, eu não sei o que eu tava fazendo. E não é razoável. Eu não consigo engolir essa teoria. Me parece muito mais, faz muito mais sentido uma operação de vamos tentar difamar o sistema. E mesmo que eles tivessem conseguido comprar os bitcoins e jogar na rede, ou os SDTs, ou o que for, a rede toda se comunica. Não é só as exchanges brasileiras que se comunicam. Mesmo que elas só percebessem depois, tipo, putz, olha o que aconteceu aqui, elas ainda mandariam um sinal, porque existe esse sistema de comunicação internacional exchanges, de falar para as outras: we fucked up.
Tá vendo essas transações, esses bitcoins aqui, tá tudo marcado. E a rede é pública. O nome é blockchain porque é uma chain of blocks, é uma cadeia de blocos. Os blocos onde tem as transações, onde estão registrados os depósitos das transações, são públicos. Então todo mundo consegue acessar isso e falar, ah, sim, ó, tá aqui essa transação, que daí caiu o Pix aqui, e daí o cara comprou esse Bitcoin, ele mandou pra cá, ele mandou pra cá, ele mandou pra cá, e apareceu uma exchange em Singapura ou na Rússia, com o cara tentando sacar pra dólares, ou rublos, ou o que for, ou AK-47, não sei, então a gente consegue ligar pros caras lá e falar, ou a gente consegue responsabilizar e falar a eles, então, você deveria ter feito essa prática de know your customer, de saber quem você está sacando. E daí você assumiu a responsabilidade. Então, por mais que você tenha feito agora, você responde, porque a gente não consegue. Defenda-se, sei lá. Esse tipo de perícia, esse tipo de monitoramento da rede já existe. Já existem várias empresas que fazem isso. A mais proeminente que eu conheça hoje, pode ser que tem outras, é a Elliptic. Eles fazem esse tipo de perícia, eles já conseguiram participar do monitoramento e da recuperação de vários hackings diferentes de sistemas assim, e que levaram a prisões de pessoas. Então, se você tem a capacidade de hackear o Banco Central, se você tem a capacidade de fazer tudo isso, por que você se exporia a essa rede que é a mais fácil de rastrear? Tipo assim, fica na rede do Bitcoin, fica na rede do Pix. Por exemplo, os sindicatos conseguiram roubar idosos por anos com o sistema Pix vigente e transferir isso para um monte de contas por aí e fugir com esse dinheiro e ninguém foi preso. E ninguém sabe onde é que tá, porque as transações não são públicas. O esquema de roubo do INSS é um negócio colossal, com, no mínimo, dezenas de milhares de pessoas envolvidas, e até agora nada. Claro, em boa parte é também porque o pessoal não quer abrir todos os Pix lá do Banco Central e rastrear o que está acontecendo. Mas o ponto é, eu e você não temos acesso à rede Pix. Eu e você não temos acesso ao que está acontecendo. Tanto que, quando tentam te passar golpe de dentro da cadeia, ou seja lá o que for, e todo dia é 5... o que eles vão usar? Contas falsas criadas nessas empresas de intermediação de pagamento, provavelmente empresas pequenas, e vão tentar, com o nome de outra pessoa, de alguma forma, estão usando o nome roubado, sei lá o que for, e depois eles vão fazer isso dentro da rede Pix, sumir para algum outro lugar e sacar em dinheiro físico e sumir. Esse pessoal não usa cripto. Porque se aparecer um desses esquisitos para alguém que opera cripto, eles vão falar, eu tô fora dessa, eu quero só falar com os nerdola lá, eu quero esse público, né? Crime, você vai pra lá, cara, não tem nada a ver com isso aqui não. Então eu só achei isso aqui profundamente esquisito. E como eu falei antes, a melhor defesa que eles podem fazer nisso aqui é burrice. Eu adoraria ver esse caso, eu vou adorar ver as implicações disso, eu vou adorar quando forem rastrear o que está acontecendo aqui, porque tem como fazer esse tipo, tem como se fazer esse tipo de rastreamento. Em algum ponto os caras erraram. E ao interagir com as exchanges, ao colocar tantos dados públicos assim, eles estão se abrindo a ser encontrados, cara. E agora tem um grande prêmio de ir atrás desses caras. Inclusive, boa parte da rede cripto, boa parte da rede de exchanges, dos operadores de cripto no Brasil, vão estar interessados em pegar esses caras para falar, tá vendo como a gente não é o dinheiro do crime? A gente usou todos esses dados para ir atrás e pegar os caras. Isso fica bom para sua imagem. E já que nós estamos falando de cripto, uma nova patrocinadora aqui do canal é a BIPA. A BIPA é uma empresa, uma carteira de bitcoins para fazer ficar mais prático você usar seus bitcoins no dia a dia, você também fazer as suas transações, você também fazer a operação disso. Porque se você conhece o que é operar em cripto, e especialmente se você tem que explicar para alguém que não conhece, você se sente meio esquisito. É um negócio meio assim. E a BIPA, o que eles estão tentando fazer, entre várias coisas, é tornar isso uma coisa muito mais fácil do dia a dia. Então eles também têm sistemas onde alguém pode mandar um Pix para você e você recebe em cripto na sua carteira, ou vice-versa. Então a outra pessoa não precisa entender exatamente como é que é todas as bruxarias de cripto e olhar para aquele endereço e pensar, meu Deus do céu. Não, ela pode só mandar um Pix, você recebe e fica muito mais funcional dentro disso. Eles também estão implementando um sistema de cartão. Eles também têm um sistema onde você pode agendar as suas compras, porque ao invés de você ficar tentando acertar qual que vai ser o melhor preço para você comprar, cerca agora, cerca. E aí fazer aquele negócio e falar assim, eu devia ter comprado quando eu tava 80 mil, agora tem 100 mil, tá caro, puta, aí cai pra 80 mil, não, agora caiu, agora eu não quero. Ao invés de você ficar nessas frescuras, e muita gente faz isso, e daí perde o bonde completamente, você pode só fazer um depósito, agendar as suas compras e falar, tá, vai comprando aí, e aí você tem uma construção de patrimônio ali sem ter que ficar passando muito nervoso e conseguindo ter um regramento, uma disciplina maior ali.
E obviamente eu vou falar muito mais das coisas deles, eu quero explicar isso, fazer muito mais vídeos, mas eu tô gravando esse vídeo aqui de improviso pra caramba, porque eu passei o dia inteiro trabalhando num outro roteiro aqui, surpresinha depois. Mas, enfim, se você tá interessado na MIPA, o link vai estar nos comentários aqui, pinado. Você pode entrar lá e obviamente eu ganho um cascalhinho disso, obrigado por estar sustentando o negócio aqui. Enfim, continuando o vídeo. E outra coisa, só pra encerrar, note, os caras têm a capacidade de hackear o Banco Central do Brasil. Mas eles não atacaram exchanges. Eles não atacaram a rede cripto. Sabe, eles não estão... Não é que eles hackearam assim o celular da sua avó, eles hackearam o Banco Central. E não obstante o fato de eu ser um libertário e falar que literalmente tudo que o governo faz é ineficiente, estúpido, improdutivo, isso é um bando de mocorongo, ainda assim eu tenho que reconhecer que as pessoas que operam o Banco Central e que tem um sistema todo que opera isso, não são imbecis funcionais. Isso aqui é um sistema seguro. Certamente se fosse privado seria muito melhor, mas... Não é como se eles tivessem, sabe, dado um passeio no parque. Hackear o Banco Central do Brasil E também tem ousadia dentro desse negócio aqui. Se isso aqui de fato aconteceu, e não foi só uma false flag, como eu tô falando aqui com nenhuma evidência, mas eu só queria jogar essa teoria no ar, isso significa que os caras falaram assim, olha, é preferível, a gente acha mais negócio hackear o Banco Central do que hackear uma exchange. E... isso também atesta para a segurança da rede do Bitcoin, para a segurança da rede cripto. Porque uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é o seguinte, por mais que não seja recomendado de nenhuma forma você manter os seus Bitcoins dentro de exchanges, não faça isso. Os próprios donos de exchanges vão fazer isso. Você está operando dia a dia? Você é day trader? Não, então tira esse dinheiro daqui. Guarde. O ponto é, qualquer exchange do mundo vai ser atacada pelos melhores hackers que existem. Sabe, se você tem uma agência bancária no Brasil, em Pirassununga, você pode, com todo respeito, Pirassununga, capital do mundo e talvez até do Brasil, você está sujeito a organizações criminosas que operam no Brasil. Que, ok, são mais sofisticadas, mas assim, não é? Agora, se você tem uma exchange de bitcoins no Brasil, você é sujeito a hackers de todo o mundo. O nível de ataque que você vai tomar, o nível de segurança que você tem que ter é muito, muito maior do que o nível de segurança que uma agência bancária média vai ter que ter. Eu nunca entrei nos detalhes profundamente de segurança dessas exchanges, até porque eles, por mais que eu conheça os donos de vários, eu sei que eles não falariam disso comigo, porque não é seguro para eles. Então, o ponto aqui é, isso aqui mostra, meio que por exercício, que a rede cripto é mais segura do que o sistema bancário padrão. Tanto que, de novo, o escândalo do INSS. Foram bilhões de reais desviados por, no mínimo, dezenas de milhares de pessoas envolvidas e supostamente está tudo dentro do sistema Pix e não deu nada. E a gente sabe que não vai dar nada. Enquanto isso, assim que esse dinheiro pingou dentro do sistema cripto, os caras bateram o telefone um pro outro e falaram: oh, checkmate nesses caras aí, liga pra origem, vamos devolver isso antes que azede. Qual dos sistemas você prefere ter o seu dinheiro? Qual dos sistemas tem o maior interesse em te proteger? Qual desses sistemas tem maior transparência para provar não só a segurança, mas a honestidade dele? Então eu achei que isso é um exercício interessante sobre a comparação dos dois sistemas. Eu ainda quero ver as implicações disso aqui indo pra frente. Ainda quero ver quando prenderem esses caras. Eu vou ficar bem surpreso se não prenderem. Porque basicamente eles brigaram com todo mundo, né? Se só tivessem roubado o INSS, assim, né? Não ia ter dado nada, né? Mas eles resolveram mexer com banco e cripto. Putz. Só faltava ter metido com a torcida do Corinthians. O que mais que você quer? Eu não sei. Eu acho que esses caras vão rodar e eu quero ver a conclusão dessa história. Mas eu acho que vai levar alguns meses aí pra gente ver o que aconteceu disso. Por esse vídeo é isso.